Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo tá pegando no Vasco. Antes aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, deixa o hype, compartilha, tudo que você puder fazer para ajudar o canal a ser indicado na plataforma, continuar crescendo no YouTube, e segue o Vascaíno Cerrado lá no Facebook, dá essa moral também, beleza? Olha, eu vou começar esse vídeo falando a respeito das ligas. Eu gravei um vídeo curto mais cedo falando sobre o Campeonato Brasileiro. 2026 vai ser o último Campeonato Brasileiro comandado pela CBF. Acabou. A partir de 2027, as ligas, são as duas ligas, a LFU e a Libra. Tá? O que acontece? O documento para os times assinados já estão em mãos dos gestores das ligas. São 40 clubes, 20 da Série A, 20 da Série B. Tá? Nesse período de 2027, vai haver uma transição, quer dizer, a CBF ela vai auxiliar as ligas no início do comando do Campeonato Brasileiro, né? A CBF depois vai cuidar de outras competições, as Copas, as divisões de base e também das seleções. E o Campeonato Brasileiro vai ficar, então, por conta dos times. Aí, meu amigo, vamos ver onde é que vai dar essa parada. Porque você sabe que os clubes no Brasil... Porque, assim, uma coisa é a rivalidade dentro de campo. Agora, fora de campo, para o produto futebol valer, você tem que sentar na mesa com o rival e vocês têm que acertar as arestas. Já surgem duas ligas por causa dessa desunião, que foi por causa de divisão de cota. Então criou-se uma outra liga, a LFU, porque ela não aceitou a divisão de cotas na Libra, aonde beneficiava o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, time A, B ou C, em detrimento de outros times. Porque qual era a ideia da criação de uma liga? Primeiro, arrecadar mais, não ter um intermediário que era a CBF. Você vai lá e negocia direto com os clubes, negociando direto com os patrocinadores, com as televisões. Então, primeiro é arrecadar mais. Segundo é que haja um equilíbrio na divisão dessas cotas, porque toda grande liga na Europa, os clubes, as ligas, elas tratam com equilíbrio essa distribuição de receita. E aí já foi o primeiro entrave, porque clubes como o Flamengo não aceitou aí o que estava sendo proposto de divisão de cotas. Aí nasceu do descontentamento de outros clubes que não aceitaram a maneira que estavam fazendo para o Flamengo, para o Palmeiras, nasceu uma outra liga. Então você já viu que o negócio travou, demorou a sair por causa dessa desunião dos clubes no Brasil. Então vamos ver como é que vai ser gerido o Campeonato Brasileiro nas mãos dessas duas ligas, quem é que vai determinar no final o que vale, o que não vale. E uma coisa que é importante observar é o seguinte: quem vai arcar com arbitragem são as ligas, tá? As ligas, elas planejam fazer um fundo de investimento para poder capacitar pessoas para arbitragem e investir em tecnologia. É isso que saiu de informação a respeito das ligas. Então tá aí, a CBF faz o seu ano de despedida do Campeonato Brasileiro o ano que vem, 2026. A partir de 2027, meu amigo, é com os clubes, se vira aí para ver quem é que vai mandar nessa bagaça, tá? Bom, uma informação trazida do Atenção Vascaínos é uma correção deles, que eles acho que tinham noticiado que o salário do Lloyd Augusto era de mais de 700 mil reais. O Lloyd recebe menos da metade, menos de 350 mil reais por mês. Essa é uma informação que eu vi que eu achei interessante, né? Porque eu também cheguei a falar que esse cara recebia quase 800 mil, mas não é, tá? É menos da metade, então é menos de 350 mil reais. Uma outra informação, lembra aquela parada de jogador especulado no Vasco, fecha com um clube tal? Vai acontecer de novo. O Biel, aquele que o Vasco estava interessado na contratação dele, que saiu do Bahia, foi negociado para o Sport Portugal, ele, segundo o GE, já está acertando os últimos ponteiros para jogar no Corinthians, tá? Aí, meu amigo, aí as pessoas falam, o Corinthians está Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público, acusação de envolvimento com PCC, presidente afastado, calote em todo mundo,
Como que o Corinthians consegue e o Vasco não? Pois é, eu também me fiz essa pergunta. Agora vai ler a matéria. É mais uma irresponsabilidade do Corinthians. Por quê? Porque os clubes queriam o Biel por empréstimo. O Sport não aceitou, só aceita liberar mediante a venda. E a pedida é de 7 milhões de euros. Ou seja, mais de 44 milhões de reais. Quer, paga e leva. E o Corinthians parece que vai arcar, vai pagar ou vai pegar o jogador para pagar fiado, né? Com certeza vai ser um calote, com certeza vai para os tribunais, vai para a FIFA, vai sofrer transfer ban, porque a situação do Corinthians ela é muito complicada. Mais de 3 bilhões de dívida, contando com a dívida do estádio. E olha, pra você ter uma ideia, o Igor Coronado fez agora um acordo para sair do Corinthians, parece que tinha quase 40 milhões para receber, aceitou receber a metade do valor, e eu vi o Neto lá da Band falando que, olha, vai pra justiça, o Corinthians não vai pagar ele, vai pra justiça o Depay quando saiu, o Corinthians não vai pagar, tava com direitos de imagem atrasados, salários, então esse cara, ele vai porque ele quer jogar no Corinthians, mas que esse BO vai pra justiça, vai. E aí, você pagaria quase 50 milhões? É o valor aí que o Vasco tem que pagar pro Benfica pelo zagueiro João Vitor, é o valor aí no Biel, tá? O Biel, que em 6 meses jogou 5 jogos pelo Sport, eu apostaria na volta do Biel. Acho que um jogador que compreende o Campeonato Brasileiro, acho que vai funcionar jogando no Brasil. É um ponta que o Vasco precisa de velocidade, e o Vasco está no mercado buscando um ponta à esquerda, uma informação que saiu hoje, inclusive, tá? Para finalizar o vídeo, eu vou falar aqui a respeito do Pedrinho. O Pedrinho se manifestou sobre uma possível venda do Vasco, né? Então abre aspas para o que está naquela carta que ele fez, que inclusive saiu esse trecho no GE. A busca por um novo investidor para o Vasco SAF já está em andamento, com todo o cuidado e responsabilidade que o momento exige. O episódio da 777 deixa uma lição que não pode ser ignorada. Profissionalizar o futebol não significa entregar o controle do clube de forma cega a grupo sem histórico sólido, garantias ou transparência. Isso reforça a necessidade de adotar um processo rígido ou rigoroso de avaliação para investigar a fundo a solidez e a idoneidade de um potencial parceiro, antes de assinar qualquer acordo. Mais do que trazer capital, é preciso saber com quem se estabelece uma relação de forma segura, estratégica e que respeite o Vasco da Gama, o que o Vasco da Gama representa. Não se trata de rejeitar o capital externo, mas de saber com quem o clube está se relacionando, fecha aspas aí, para o que o Pedrinho falou sobre investidor para a SAF do Vasco. Eu acho só uma coisa que eu acho incoerente e curioso nessa carta linda do presidente Pedrinho, né, preocupado com os processos, preocupado com o Vasco da Gama, é que quando a gestão Salgado, capitaneada pelo Carlos Osório, grande Osório, pai da mentira, né, com grandes influenciadores e jornalistas contando o mundo mágico de Alice para o Vasco ser vendido para uma hold bilionária, tinha vários aviões, clubes de futebol. Quando esse processo estava acontecendo no Vasco da Gama, dentro do Conselho Deliberativo, se o grupo do Pedrinho tivesse essa consciência que está sendo colocada nessa carta agora, a gente não teria sido vendido para marginais. Porque o grupo do Pedrinho, porque parece que eles estão falando agora, parece que eles não fazem parte do que aconteceu no Vasco, né? A responsabilidade toda é do Salgado, do Osório, do Carlos Fonseca, de quem participou do processo ali, né? Mas não, o grupo do Pedrinho, que é a Sempre Vasco, participou ativamente de tudo que aconteceu no processo de venda do Vasco para 777. Então a gente tem que lembrar isso, tá? Porque parece que eu sou o isentão apontando o dedo para as coisas que fizeram errado, como se eu não tivesse fazendo parte do que fizeram de errado. Inclusive, boa parte do Conselho Deliberativo, dos conselheiros da gestão Salgado, compõem o Conselho Deliberativo da gestão Pedrinho. Então,
inclusive conselheiros do Conselho Fiscal que permanecem no Conselho Fiscal do Pedrinho. Então ele não tem esse papo de apontar o dedo como se não tivesse feito parte de tudo que aconteceu no Vasco, né? Faltou responsabilidade, faltou zelo, faltou preocupação com o Vasco, faltou tudo isso que eles estão falando aqui nessa carta agora que eles não fizeram ali atrás, né? Então é bom a gente lembrar essas coisas que fica parecendo que são os isentos salvando o Vasco das mãos ou das cagadas que foram feitas na gestão Salgado, mas eles participaram de toda essa lambança também, tá bom? Curte, se inscreve no canal. E aqui não adianta achar ruim não, cara. Se tiver que falar do Pedrinho, eu falo. Se tiver que falar de Salgado, eu falo. Se tiver que falar de oposição, eu falo. Se tiver que falar de jogador cabaço, eu falo. Se tiver que falar de técnico, eu falo. Eu tô andando, né, para o que vão pensar. Ex-jogador, jornalista, influenciador. Eu quero é que se foda. Minha preocupação é o Vasco da Gama. Grande abraço. Fique com Deus. Saudações vascaínas.